chegando, esse é mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje, e nesse boletim de notícias você vai conferir uma nova bomba, no caso Henri Borel, envolvendo o Doutor Jairinho. Se prepare, então vem com a gente saber dos destaques nos noticiários, as notícias que você não pode perder. Já vamos começar falando do depoimento que aconteceu essa semana. Ninguém poderia imaginar a atitude de Doutor Jairinho e sua defesa. A juíza Elizabeth Machado Louro, titular do 2º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, designou para o dia 16 de março, a partir das 9h30, um novo interrogatório para Jairo Souza Santos Júnior, que é conhecido como Doutor Jairinho, no processo em que ele é réu por torturar e pela morte de Henri Borel Medeiros. Na manhã desta última quarta-feira, dia 9 de fevereiro, o médico e ex-vereador limitou-se a negar as acusações e garantir que irá provar a sua inocência e também da ex-namorada, Monique Medeiros da Costa e Silva. Em seu depoimento, a professora narrou episódios de violência por parte dele, disse estar dormindo e supôs que o filho pode ter tomado alguma medicação dada por ele que tenha lhe causado a laceração hepática e, consequentemente, a sua morte. O ex-vereador disse: "Nego todos os fatos narrados na denúncia do Ministério Público. Juro por Deus que nunca encostei um dedo em um fio de cabelo do Henri. Preciso provar a minha inocência e a da Monique também. Se eu estou sofrendo no sistema prisional, imagino o que está sofrendo a Monique, que perdeu um filho. Existe a justiça dos homens e a justiça de Deus. Eu penso todos os dias como perito que tem conseguido dormir e colocar a cabeça no travesseiro tranquilo", disse o ex-vereador. Em cerca de 10 minutos, Jairinho alegou que só se pronunciaria após a inclusão de documentos pendentes no processo, como imagens de câmeras de segurança do Hospital Barra d'Or, onde Henri foi atendido, e também do IML, Instituto Médico Legal, para onde o corpo do menino foi levado e passou por uma necrópsia, além de um exame de raio-x feito na criança. A magistrada já determinou a juntada das peças imediatamente. Monique, por sua vez, fez um longo depoimento, deixando no ar mais dúvidas sobre o que ocorreu no dia 8 de março. E além do processo do caso Henri Borel, Doutor Jairinho também responde em um outro processo. A juíza Luciana Moco Moreira Lima está à frente do caso em que Jairo Souza Santos Júnior figura como réu por torturar a filha de uma ex-namorada. Ela pediu que o Ministério Público se manifeste sobre a atuação do novo advogado dele, que se chama Flávio Fernandes, no processo. O pedido foi feito porque o advogado que figurava como assistente de acusação de Leniel Borel no processo que apura a morte de seu filho Henri, agora defende Jairinho no processo que tramita na 2ª Vara Criminal da comarca de Bangu. Veja só o que solicitou então a magistrada nessa última quinta-feira, dia 10. Considerando a notícia veiculada pelos meios de comunicação de que o advogado constituído pelo réu nos autos já atuou como assistente de acusação de Leniel Borel em processo em que seu cliente consta como réu, diga ao Ministério Público: sem prejuízo, oficia-se com urgência ao juízo que me informe se o referido patrono ainda atua como assistente de acusação e, em caso negativo, qual o período em que restou habilitado. Quem não gostou dessa conduta foi também o pai de Henri, o engenheiro Leniel Borel. Disse que entrou com um procedimento ético disciplinar na OAB do Rio de Janeiro contra o advogado Flávio Fernandes, depois que ele deixou o caso e passou a defender Jairinho em outro processo. No dia 25 de janeiro, Flávio entregou uma petição à 2ª Vara Criminal da comarca de Bangu como representante jurídico de Jairinho e solicitando acesso aos autos do processo que julga o ex-vereador pelo crime de tortura contra a filha de uma ex-namorada dele entre os anos de 2011 e 2012. Um trecho dessa representação diz o seguinte:
Construímos relação pautada na boa-fé e confiança, haja vista a imprescindibilidade do fornecimento de informações privilegiadas para a concatenação de teses direcionadas ao pleito acusatório. Apesar da habilitação não se referir diretamente ao processo no qual figurou como meu advogado anteriormente, é indubitável a interligação informal e probatória entre eles, sob embasamento de envolver réu idêntico, sem obstar o delito de tortura, a qual submeteu igualmente meu filho Henri Borel Medeiros. Na sequência, o documento solicita a apuração da conduta ética profissional do advogado, o afastamento dele do processo em que representa Jairinho e imputação de sanções administrativas que a OAB reputar pertinente. O documento é do dia 7 de fevereiro. Flávio Fernandes usou suas redes sociais para emitir uma nota negando que haja qualquer conflito de interesses em acusar um réu e depois passar para sua defesa em processo diferente. O trecho inicial da nota diz o seguinte: o escritório Flávio Fernandes Advogados, em resposta às publicações e vídeos sensacionalistas a respeito do ingresso nos processos de Jairo Souza Santos Júnior, o ex-vereador Jairinho, esclarece que não está atuando no caso Henri Borel. Apesar de outrora ter se habilitado como assistente de acusação, não realizou qualquer ato processual, não teve acesso a quaisquer informações privilegiadas, desistindo da posição em curtíssimo tempo, menos de 3 meses. Depois, defende a causa escolhida e critica o que chama de influência sensacionalista da mídia e encerra dizendo o seguinte: o escritório escolhe bem as causas em que atua. Em 21 anos de advocacia, preza pelo processo penal democrático, tem compromisso com o princípio e garantias constitucionais e repudia a influência sensacionalista da mídia sobre os fatos jurídicos que, por vezes, condena antecipadamente as pessoas sem provas. Após a veiculação dessa reportagem, o advogado Flávio Fernandes também disse que já peticionou para a juíza uma explicação de todas as questões processuais, penais, constitucionais e éticas. Ele afirmou: não há qualquer problema na minha atuação nesses casos chamados periféricos. Lá no caso Henri, eu não peticionei, eu entrei com uma procuração no caso. Depois eu saí, eu não fiquei no caso, eu não participei de qualquer ato processual. E ressaltou também: estou absolutamente tranquilo, não fiz nada de errado, sou professor de processo penal, sempre respeitado, nunca tive qualquer punição por parte da OAB, nunca tive meu nome envolvido em quaisquer coisas erradas, sempre exerci uma advocacia criminal dura para diversos tipos de cliente. Nunca tive qualquer problema com relação a desvio ético ou quaisquer outras coisas que surgem na advocacia. O processo em que Flávio Fernandes vai defender Jairinho foi elaborado em cima de uma denúncia do Ministério Público que afirma que o ex-vereador teria torturado a filha da ex-namorada, uma cabeleireira, entre os anos de 2011 e 2012. Segundo o Ministério Público, a criança, então também com 4 anos, foi submetida a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo pessoal. A juíza Luciana Moco Moreira Lima aceitou a denúncia do Ministério Público e disse em sua decisão que a criança prestou depoimento no setor especial da Delegacia da Criança e do Adolescente vítima, narrando de forma detalhada as inúmeras agressões sofridas. De acordo com a denúncia, Jairinho aproveitava as oportunidades em que se encontrava sozinho com a enteada para torturá-la física e mentalmente. Então, pessoal, você continua conferindo aqui com a gente todas as repercussões do caso do julgamento do menino Henri Borel e as principais notícias que são destaque no dia de hoje no Brasil e no mundo. As notícias que você não pode perder, você confere com a gente aqui no canal Suas Notícias Hoje para não perder nenhuma novidade. Faça sua inscrição, ative as notificações e o seu like, ajuda muito a gente a trazer notícias todos os dias aqui para vocês. E nos vemos logo mais no próximo boletim. Até já!